Fala galera, professor Alanson Silva aqui, vamos para a aula 3 de análise combinatória, vamos falar de permutações hoje. Olha só, permutar elementos significa simplesmente você pegar uma quantidade de elementos e trocar eles de posição. Uma reorganização, reordenação. Não é um agrupamento que você pega uma quantidade de elementos e divide em menos, um grupo com menos elementos. É só reorganização de elementos. Então, permutar é trocar. Por exemplo, você tem uma fila de pessoas, que elas estão na ordem A, B, C, D, E. 5 pessoas na fila. Se eu só troco de posição o B e o A, eu reorganizei a fila. Eu permutei a fila. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Permutar a posição de 2 livros, A e B, em uma prateleira, significa colocar o livro A no lugar do livro B. Então, são 2 livros só, permutei, né? Aqui eu tenho um AB, para permutar é só trocar BA. É simples assim, isso é permutar. E aí, o que a gente entende? Deixa eu voltar aqui, que eu vou fazer aqui uma ideia. Permutar elementos é você trocar elementos de posição, certo? E para fazer isso, é simplesmente um PFC. Bom, se eu tenho lá, ó, o meu exemplo aqui de 5 elementos na fila, 5 pessoas na fila, eu tenho a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Quantas dessas 5 pessoas podem entrar na primeira posição? Qualquer uma das 5. Se já tem uma pessoa na primeira posição, quantas podem entrar na segunda? 4 pessoas. E na terceira? 3. E na quarta? 2. E na quinta? 1. É só a multiplicação desses elementos. E aí você vai reparar que isso daqui é simplesmente o quê? 5 fatorial. Né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, a permutação simples de n elementos é dada simplesmente por n fatorial. Então, você quer saber quantas permutações você consegue fazer? Simples, permutações simples. O que são permutações simples? Quando você tem elementos distintos, você não tem nenhum elemento repetido. Você simplesmente vai fazer o n fatorial. Mas a gente sabe, quando a gente fala de matemática, em questões de prova, tudo é relacionado a contexto, né? Então, vão ter situações específicas que você vai ter uma modificação, não vai ser só jogar uma fórmula, né? Tipo essa daqui, ó. 10 CDs diferentes, sendo 6 de música clássica e 4 de música popular, devem ser colocados lado a lado em porta-CD. Em quantas sequências diferentes esses discos podem ser dispostos, de modo que os de música clássica fiquem juntos dos de música popular e os de música popular também fiquem juntos. Se não tivesse restrição, seriam 10 CDs que a gente ia colocar em ordem. Seria a permutação de 10, né? 10 fatorial. Mas não é isso, né? Tem uma restrição. Ele quer que 6 fiquem juntos e os outros 4 juntos também. Isso daqui é uma técnica que a gente usa, que a gente chama de blocagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 CDs de música clássica, ó, o clássico 1, clássico 2, clássico 3, clássico 4, clássico 5, clássico 6. Vou colocar todos eles dentro de um bloco. Para quê? Porque eu vou permutar esse bloco e ao colocar ele dentro de um bloco, eu estou afirmando que eles vão andar juntos. E os outros eu vou botar dentro de outro bloco, ó. 4 de música popular. Popular 1, popular 2, popular 3, popular 4. Em outro bloco. Repara, quantos elementos eu tenho aqui? 2, né? Porque agora cada bloco é um elemento. Bloco A, bloco B. Então, como eu faço a permutação dos blocos? Porque se eu permutar os blocos, eu estou garantindo que eles estão juntos. Seria permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial. Mas repara que o problema não acaba por aqui. Por quê? Além de permutar os blocos, ou seja, ter primeiro os de clássico, depois os de popular, ou primeiro os de popular, depois dos clássicos, os CDs clássicos podem trocar de posição entre eles aqui dentro. Então, como são 6 elementos, aqui eu tenho a permutação de 6. Assim como os CDs de clássico podem permutar entre eles aqui dentro. Eu tenho a permutação de, aqui vai ser 6 fatorial, de 4, que é 4 fatorial. Ou seja, além de permutar os blocos, aqui eu tenho que permutar dentro dos blocos também. Em algumas situações, você não vai precisar permutar dentro dos blocos. Aí o contexto que vai definir. Mas aqui eu estou trocando os blocos e além de trocar os blocos, eu estou trocando a posição dos CDs. Porque eu estou falando, ó, por exemplo, isso daqui é uma ordem. Primeiro vem os clássicos, depois os populares. E aí, se eu trocar o clássico 1 de lugar com o clássico 2, já tem uma nova ordem, mesmo estando clássicos e populares. Mas se eu, ao invés de trocar isso, só trocar o clássico por popular, eles vão estar nessa ordem aí, popular e clássico. Mas se eu trocar o clássico 1 pelo 2, eu tenho uma nova ordem também.
Então, além de permutar os blocos, eu permuto os CDs também. Então, aí eu multiplico isso tudo, né? Vai ficar 2 fatorial vezes 6 fatorial vezes 4 fatorial. Não tem necessidade de fazer essa conta aqui, beleza? Mas o cálculo é esse daqui. 2 vezes 1, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Vamos mais exemplo, ó. Com a palavra caderno, quantos anagramas podemos formar? O que é um anagrama? Um anagrama é simplesmente uma palavra que você forma trocando as letras de uma ou outra palavra de posição, fazendo sentido lógico ou não no nosso idioma. Então, se eu pego simplesmente aqui a palavra caderno e troco o A de lugar com C, fica acederno, aquederno. Isso já é um anagrama da palavra caderno. Então, a quantidade de anagramas de uma palavra que a gente forma, quando ela tem letras distintas, é só a permutação das letras, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7, que é 7 fatorial. Não vou ficar fazendo as multiplicações que não tem necessidade, né? Você sabe que isso daqui é só 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí na letra B, quantos anagramas começam por C? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a botar restrições, a gente vai começar a trabalhar com situações específicas. Como eu quero que comece com C, lembra, são 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu quero que comece com C, eu vou fixar o C aqui, ó. Vou botar o C na primeira casinha. Então, eu separei a primeira casinha para o C. E as outras letras vão permutar nos outros. Por quê? Como eu quero que comece com C, eu fixei o C na primeira posição. E agora sobraram... Já usei uma letra, sobraram 6 letras para a segunda, 5 para a terceira, 4, 3, 2, 1. Que se você perceber, ó, aqui eu tenho uma possibilidade só, que é o C, e isso daqui virou 6 fatorial. Ou seja, 6 fatorial vezes 1, 6 fatorial. Tranquilo? Olha a letra C. Quantos começam por C e terminam por O? Mesma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que agora eu vou fixar o C na primeira, fixar o O na última, eu estou afirmando que começa por C e termina por O. E aqui ó, tem uma opção, sobraram 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente multiplicar tudo isso aqui, vai dar 5 fatorial. Beleza? Letra D. Quantos anagramas começam por vogal? Aqui ó, já melhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas vogais tem? 1, 2, 3. Então, na primeira casa, eu não posso botar qualquer letra. Eu só posso botar uma dessas 3. Certo? Agora, não tem restrição para as outras casas. Então, eu posso botar qualquer uma das que sobraram. Tinham 7, eu já usei uma. Agora tem 6. E aí, continua, né? 5, 4, 3, 2, 1. Então, isso vai ficar 3 vezes 6 fatorial, né? Olha a letra E. Quantos anagramas terminam por consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tem 3 vogais, tem 4 consoantes. 4 possibilidades aqui para o final, porque ó, terminam por consoante. Já usei um aqui, então eu tenho 6 possibilidades para cá e vai 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 4 vezes 6 fatorial. F. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vogais 3 aqui, consoantes 4 aqui. Não diminui porque as vogais são diferentes das consoantes. Eu usei letras diferentes com certeza. E aí eu já usei 2, sobraram 5, 4, 3, 2, 1. Então vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 5 fatorial. Beleza? Letra G. Quantos anagramas apresentam as letras C, A, D juntas nessa ordem? Então, novamente, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai botar C, A, D num bloco. Isso vai ser um elemento. Vão sobrar os elementos E, R, N, O. Ou seja, aqui nós temos mais 4 elementos. Então, eu tenho um total de 5 elementos para permutar. Porque o bloco vira um elemento. Para quando você permutar, você vai permutar o bloco. Por exemplo, uma permutação seria assim, ó. Aí entra o bloco, ó. CAD, R, N, O. Você está permutando o bloco, ó. N, CAD, R, O. Você está permutando o bloco, porque você está garantindo que o bloco está junto quando você chama ele de um elemento. Então, aqui eu tenho a permutação de 5 elementos. Permutação de 5
é igual a 5 fatorial. Certo? Não preciso permutar aqui dentro, porque ele fala que eles têm que ser nessa ordem. Então, ó, vai ser sempre C a D. Porém, no próximo, ele fala que ele só quer elas juntas. Então, além de permutar o bloco, eu tenho que permutar dentro do bloco essas 3 letras. Como eu permuto 3 letras? 3 fatorial. Então, vai ser 5 fatorial vezes 3 fatorial. Porque aqui eu permutei o bloco e aqui dentro do bloco. Beleza? Vamos mais. Permutação com repetição. Repara só. Quantos anagramas podemos formar com a palavra bala? Bom, se eu troco o L de lugar com A, fica um anagrama. Mas se eu pego o A e troco de lugar com A, fica a mesma palavra bala. E como o anagrama são as palavras que a gente pode formar, bala e bala é a mesma palavra, né? Então, repara, se eu simplesmente fizer a permutação de 4 elementos, vão ter casos que eu vou estar repetindo a palavra e a permutação de 4 elementos vai ter contado como palavras diferentes. Repara no que acontece. Se eu fosse botar diferenciação entre os A's, ó, um A vermelho e um A azul, o fato de eu trocar o A de lugar com A geraria um novo resultado. Ó. Repara aqui, ó. Bala, sendo que o vermelho veio primeiro e o azul depois, bala, o azul primeiro e o azul depois. Então seria algo desse tipo aqui. Mas no nosso caso, o A é igual ao A. Então repara, ó, esses dois resultados aqui, que eu obtive aqui, são os mesmos. Esses dois aqui, que eu obtive aqui, são os mesmos. E assim sucessivamente. Então o que que acontece? Aqui não vai ser simplesmente a permutação de 4. Por quê? Cada 2 resultados tem uma repetição. As permutações das letras repetidas fazem com que eu tenha uma dobra ou outro multiplicador de casos repetidos. No caso aqui, como eu só tenho 2 letras repetidas, está gerando sempre 2 resultados iguais. E aí, o que eu faço para tirar essa conta, para descontar isso? Eu vou dividir pelas permutações. E eu boto aqui em cima, ó. Isso vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, a permutação de n elementos com repetição de k vai ser n fatorial sobre k fatorial, onde k são as letras que se repetem, ou os elementos que se repetem. E se tiver mais de um elemento repetindo, você vai multiplicando aqui no denominador, para tirar essa dobra, digamos assim, das permutações. Como no caso aqui, né? Ficaria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Tem, na verdade, 12 casos, que são esses 12 aqui, certo? Porque a gente teve que tirar as duplicações. E aí, repara, ó, quantos anagramas podemos formar com a palavra batata? Repara que aqui eu tenho 3 A's e 2 T's. Aqui vai ficar ainda mais complexo. Por quê? Repara só. Se eu diferenciar as letras por cores, ó, o anagrama da palavra batata, eu tenho que trocar de posição. Ó, A, B, T, A, T. Isso é um anagrama da palavra batata. Mas repara quantos anagramas eu tenho aqui se eu tivesse diferenciado as letras por cores. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só da batata estando na mesma posição das letras. Então, ó, esse daqui, esse anagrama, também vai ter 12 deles se eu só trocasse as cores. Então, na verdade, cada anagrama simples está formando 12 repetições. E aí, ó, a permutação são 6 letras, tem 3 A's e tem 2 T's. Repara, vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu só vou fazer assim para você perceber o que está acontecendo. Ó. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Isso vai ficar, ó, 6 fatorial sobre, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Repara, é exatamente a quantidade de repetições que está acontecendo para cada anagrama. E aí a gente consegue fazer esse desconto aqui. Beleza? Então, basicamente, só fazendo agora do jeito algébrico, geralmente a gente ia fazer só até aqui, né? 3 fatorial
para simplificar aqui, 30, 60 resultados, ok? Tranquilo? Deu para entender? Então, olha essa daqui. Com a palavra Pantanal, quantos anagramas podemos formar? Ó, tem 1, 2, 3 A's e 2 N's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Vai ficar a permutação de 8 com repetição de 2 N's e 3 A's. 8 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Não tem por que eu fazer a conta aqui, né? Só para você entender, para a gente não perder tempo aqui fazendo conta. Quantos anagramas começam pela letra A? Ó, são 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fixar o ar aqui. Se eu peguei um dos A's e botei aqui, quais letras sobraram? P, A, N, T, A, N, L, porque um A está aqui. Então, na verdade, esse espaço vai ser a permutação das letras que sobraram. Ah, mas qual A está ali, Alan? Não importa qual, é o A. Não tem diferenciação igual eu botei nas cores. É o A, é o A. Vai começar por A esses anagramas. Então, aqui sobraram 7. Então, vai ser permutação de 7. Mas, repara, ainda tem repetição de 2 A's e de 2 N's. E aqui é uma possibilidade só. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1. Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida é só colocar aí. Fui!